você reduz o açúcar, para de tomar refrigerante, quase não come doces, está tentando seguir a alimentação direitinho, mas quando faz o exame, a glicose continua alta. Ou talvez você tenha diabetes e percebe que mesmo se esforçando bastante, há dias que os valores simplesmente eles não baixam. Então surge aquela pergunta: Ricardo, afinal, se eu quase nem como açúcar, por que minha glicose continua alta? essa é uma das dúvidas mais frequentes que eu escuto nas consultas, lá no consultório, e a resposta costuma surpreender muita gente, porque o açúcar é apenas uma parte dessa história, gente. Na verdade, existem vários fatores que podem influenciar a glicemia e entender isso faz toda a diferença, porque evita a culpa, frustrações e até aquelas decisões erradas. Então, hoje eu quero explicar por que isso acontece de uma forma simples, baseada em ciência e principalmente naquilo que observo todos os dias atendendo pacientes. E eu já adianto uma coisa, mesmo que você tenha diabetes, pré-diabetes ou apenas queira entender melhor os seus exames, provavelmente vai descobrir hoje algo que nunca tinham explicado para você. Vamos lá? Olá, eu sou o Ricardo Freire, nutricionista clínico. Seja muito bem-vindo. Aqui no canal nós conversamos sobre alimentação, exames, vitaminas, comportamento alimentar e saúde de forma prática, sem terrorismo e baseada em evidências científicas. Então, já aproveita para deixar o seu gostei, deixa o seu like, para você se inscrever, porque toda semana tem vídeos novos por aqui. Então, antes de começar, eu preciso fazer um alerta importante. Este vídeo tem caráter educativo e ele não substitui avaliação médica nem nutricional. Cada pessoa possui uma realidade diferente, medicamentos, doenças, alimentação, rotina, sono, atividade física, tudo isso interfere no controle da glicose. Então, o objetivo aqui não é fazer diagnóstico pela internet, é ajudar você a entender melhor o que acontece dentro do seu corpo. E aí, nós vamos começar hoje desfazendo um dos maiores mitos sobre este assunto. Quando pensamos em glicose alta, a primeira imagem que vem à nossa cabeça costuma ser quem? O açúcar, o chocolate, o refrigerante, bolo, balas, mas nosso organismo é muito mais complexo do que isso. Na verdade, praticamente todos os carboidratos que nós ingerimos acabam sendo transformados em glicose durante a digestão. Isso inclui o nosso arroz de todo dia, o macarrão, o pão, batata, mandioca, milho, as frutas, até alimentos consideráveis saudáveis participam desse processo. E calma, isso não significa que esses alimentos sejam proibidos de forma alguma. Muito pelo contrário, né? O problema não é simplesmente existir a glicose. No nosso corpo, na verdade, ele precisa dela para funcionar. O grande desafio é como ela entra na circulação, como o organismo consegue utilizá-la, e aí entra um personagem muito importante dessa história que nós chamamos de insulina. Eu gosto de usar uma comparação no consultório durante as consultas. Imagine que a glicose é como uma pessoa tentando entrar em uma casa. A insulina seria a chave da porta dessa casa. Quando tudo funciona bem, essa porta ela abre normalmente. A glicose entra nas células e pode ser utilizada como fonte de energia. Mas quando existe resistência à insulina, é como se essa fechadura começasse a emperrar. O organismo ele precisa produzir cada vez mais insulina para conseguir fazer o mesmo trabalho. E chega um momento em que esse equilíbrio começa a falhar. É justamente aí que muitas pessoas começam a observar alterações nos exames. E aqui existe um detalhe que muita gente desconhece. Há poucos dias, uma paciente comentou comigo
algo mais ou menos assim. Ricardo, eu estou fazendo tudo certo, né? Até parei de colocar açúcar no café. Mesmo assim, a minha glicose, ela continua alta. Essa frase, ela é muito comum. E eu gosto dela porque mostra como muitas vezes a pessoa está realmente se esforçando, evitando ali comer, às vezes, uma coisa tanto que ela gosta, né? Só que controlar a glicemia, ela não depende apenas de retirar o açúcar, depende do conjunto da alimentação, da quantidade de carboidrato, da distribuição das refeições, da presença de proteínas, das fibras, da atividade física, do sono, do uso correto das medicações prescritas quando elas, né, são necessárias. Percebe como a história começa a ficar bem mais complexa? E aí que entra a nutrição, porque muitas vezes a gente vem para a internet pesquisar, hoje existem, né, muitos aí que se titulam nutricionistas sem ter o diploma, sem estudar como nós estudamos. E quando nós falamos da quantidade de carboidrato, é porque pode comer o carboidrato, mas ele tem uma quantidade em gramas, ele vai estar ali calculado junto da caloria, a combinação das fibras, qual é o momento de entrar, como combinar. Então, gente, é muito mais complexo, por isso que a gente fala de procurar ajuda profissional, de retornar quando não estiver dando certo, explicar para o profissional, para o seu endocrinologista, para o nutricionista, para o nutrólogo, para o médico da família, entende? E ainda nós nem falamos de outro fator que costuma surpreender muita gente, o estresse. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele, tá? Aliás, se esse assunto desperta sua curiosidade, eu já gravei um vídeo mostrando o que realmente acontece no organismo quando nós diminuímos o consumo de açúcar. Depois vale a pena assistir, porque ele complementa muito o que nós estamos conversando aqui nesse vídeo hoje. Mas então, gente, existe outro fator que costuma surpreender bastante quem começa a investigar melhor sobre esse assunto. Muita gente acredita que toda a glicose ela vem apenas dos alimentos. Só que isso não é verdade. O nosso organismo ele também consegue produzir a glicose. E quem faz boa parte desse trabalho é o nosso fígado. Calma, porque isso parece complicado, mas eu quero explicar de forma simples para você entender. Imagina que você fique muitas horas sem comer, a importância de fracionar as refeições. Durante esse período, o cérebro ele continua funcionando, não fica? O coração continua ali, ó, batendo. Os músculos continuam trabalhando. Eu estou aqui, ó, movimentando os meus músculos. A gente caminha também. Alguns órgãos eles precisam de glicose para continuar desempenhando suas funções. Se dependêssemos apenas da comida para fornecer essa energia, o nosso organismo teria um problema enorme. É justamente por isso que o fígado ele funciona como uma espécie de reserva inteligente. Ele consegue fabricar glicose utilizando outras substâncias que já existem no nosso corpo, como alguns aminoácidos provenientes das proteínas, o lactato produzido pelos nossos músculos e até parte da gordura corporal. Ou seja, mesmo sem colocar uma colher de açúcar na boca naquele momento, ainda pode existir glicose circulando no nosso sangue. E isso faz parte da fisiologia normal do organismo. Esse processo recebe um nome complicado, chamado gliconeogênese, mas você não precisa decorar esse nome não, tá? O importante é entender que produzir glicose também faz parte do funcionamento normal do organismo. O problema ele aparece quando esse mecanismo ele começa a acontecer em excesso ou quando a glicose produzida ela não consegue entrar adequadamente nas células por causa da resistência à insulina. E é justamente aí que muita gente começa a se perguntar: mas, Ricardo, então por que em alguns dias a minha glicose ela sobe tanto, mesmo eu tendo comido praticamente a mesma coisa? Então, gente, porque a alimentação ela é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. E já que nós estamos falando sobre glicose, vale lembrar que alterações nos exames, normalmente elas não acontecem de forma isolada. Muitas pessoas que descobrem uma glicemia elevada também acabam se deparando com alterações e dúvidas sobre colesterol, triglicerídeos e saúde cardiovascular. Por isso, depois desse vídeo aqui,
eu recomendo que você assista também 2 conteúdos aqui do canal que eu preparei para vocês. Um deles é faço dieta e exercício, então por que o meu colesterol ele continua alto? Onde eu explico porque mesmo fazendo tudo, né, aparentemente certo, algumas pessoas continuam apresentando alterações nos exames. E também tem um vídeo que eu fiz falando sobre o ovo aumenta o colesterol, a verdade que a ciência descobriu, em que eu esclareço um dos maiores mitos da nutrição. Eu tenho certeza que esses 2 vídeos vão complementar muito bem o que nós estamos conversando aqui hoje. Então, bora que tem muito assunto ainda. Voltando a falar do estresse, ele infelizmente interfere bastante na glicemia. Quando nós passamos por momentos de muita tensão, ansiedade intensa, infecções, cirurgias ou até mesmo uma noite muito mal dormida, gente, o organismo ele entende que precisa entrar em um estado de alerta. Nessa situação, hormônios como cortisol, adrenalina, eles aumentam e esses hormônios têm uma função importante para a nossa sobrevivência. Eles ajudam o organismo a disponibilizar mais energia rapidamente. E uma das maneiras de fazer isso é justamente aumentando a quantidade de glicose circulando no sangue. Entenderam a jogada? Por isso que e algumas pessoas percebem que a glicemia sobe mesmo sem grandes mudanças na alimentação. Isso não significa que a ansiedade sozinha, gente, cause o diabetes, tá? Nem que toda a glicose alta seja consequência do estresse. Seria uma simplificação aí muito grande. Mas significa que nosso estado emocional, ele também, ele conversa com o metabolismo todo em si. Então vale ficar atento a isso também. Quando eu cito essa questão de estresse, eu sempre lembro de um paciente que ele me dizia, Ricardo, nos finais de semana a minha glicose, ela fica ótima, mas durante a semana, quando o trabalho ele aperta, ela sobe muito mais. E a alimentação dele praticamente não mudava, o que mudava era o nível de estresse. E isso não significa que o estresse cause diabetes sozinho, mas mostra como que o nosso organismo ele responde às situações em que vivemos. Até porque também a ansiedade pode fazer a gente querer comer algumas coisinhas, né, gente? Fora da dieta. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto de olhar para o ser humano como um todo. Sono, alimentação, atividade física, saúde emocional, os medicamentos, os exames, gente, fazem parte, né? Tudo isso fazem parte dessa mesma conversa. E foi justamente observando isso ao longo, né, dos atendimentos que nasceu o meu livro, Ansiedade e Emagrecimento, o impacto das emoções no corpo, o nome já diz tudo, né? Porque muitas vezes o desafio não está apenas na comida, ele está na forma como o nosso corpo responde à rotina, às emoções e aos hábitos do dia a dia. Então, se esse tema ele faz sentido para você, o link do livro sempre eu deixo aqui na descrição dos vídeos, tá? Agora, gente, deixa eu comentar uma situação muito comum no dia a dia, né, no consultório. Muitos pacientes, eles convivem com artrose, fibromialgia, lúpus, dores na coluna, tendinites, fascite plantar, esporão de calcânio e outras doenças inflamatórias. Gente, isso é muito comum. Em alguns momentos, o médico ele prescreve corticoides por alguns dias ou realizar infiltrações ali para controlar a inflamação, aliviar a dor. E pouco tempo depois, alguns desses pacientes fazem um exame, medem a glicemia em casa e levam um susto. Ricardo, misericórdia, minha glicose ela disparou. E sempre eu pergunto sobre isso, tá? Porque isso pode realmente acontecer, os corticoides eles podem aumentar a resistência à insulina e também eles podem estimular muito a maior produção de glicose lá no fígado, naquela historinha que eu já contei. Então, ou seja, nem sempre a alteração aconteceu porque a pessoa saiu da dieta. Em muitos casos, trata-se de um efeito esperado do próprio corpo devido à medicação. Na maioria das vezes, essa alteração ela melhora após o término do tratamento, mas durante esse período merece uma atenção, principalmente em pessoas que já convivem com diabetes, fazem uso de insulina, de medicação, tá?
Mas atenção, isso não significa que ninguém deva, que alguém aqui, né, ninguém deve suspender um corticoide por conta própria, tá? Existem situações em que ele é extremamente importante para controlar doenças inflamatórias e autoimunes. O que muda é que durante esse período pode ser necessário um acompanhamento mais cuidadoso da glicemia. Um outro detalhe que muita gente esquece é que alguns medicamentos líquidos, como determinados xaropes, eles podem conter açúcar na formulação. E aí nem todos, tá? Eles existem versões sem açúcar, mas vale a pena conferir a composição ou conversar com o médico e o farmacêutico quando existe diabetes, né? Para se informar se existe o açúcar, se existe uma composição sem açúcar. São nesses pequenos detalhes que muitas vezes passa desapercebido, gente, que a gente consegue vencer e controlar, ou por isso que está tudo descompensado. Existe outro erro que eu vejo com muita frequência. A pessoa ela mede a glicemia uma única vez, entra em um valor alterado e ela já conclui que está com diabetes. E não é assim, tá? Que funciona. O diagnóstico envolve avaliação clínica, repetição de exames, quando necessário, né, gente? E muitas vezes a análise da hemoglobina glicada. Tá? A hemoglobina glicada ela é diferente da glicemia de jejum, que inclusive a de jejum ela pode se alterar com mais facilidade. Enquanto a glicemia de jejum ela mostra uma fotografia daquele momento, a hemoglobina glicada ela funciona como um filme dos últimos 2 ou 3 meses de como esteve aquela glicose. E é justamente por isso que, às vezes, uma glicemia de jejum ela pode vir alterada por vários motivos, enquanto a hemoglobina glicada ela já mostra como estava o controle ao longo dos últimos meses. Isso é muito importante. Ela ajuda a entender como a glicose se comportou ao longo do tempo. Por isso, o único valor elevado nem sempre conta toda a história daquele indivíduo, daquele paciente. É justamente a combinação entre exames, sintomas, histórico clínico e hábitos de vida que permite uma avaliação muito mais completa no consultório. Eu costumo dizer que nenhum exame ele deve ser interpretado sozinho. Já falei muito isso aqui, né? Assim como nenhum alimento ou nenhuma classe de alimento merece toda a culpa de tudo, tá, gente? Aliás, se você quer entender melhor como alguns alimentos realmente influenciam a glicose, depois vale a pena assistir ao vídeo Farinha de Maracujá ajuda a controlar a glicose, o que vejo no consultório. Nele eu explico o que a ciência mostra, o que observo na prática clínica e quais as expectativas, né, realmente se fazem sentido e etc, tá bom? Então, gente, depois de tudo que nós conversamos, hoje eu quero que você guarde uma mensagem muito importante. Se a sua glicose apareceu alta, isso não significa automaticamente que você come açúcar demais. E também não significa que basta retirar um alimento ou um grupo de alimento da dieta para resolver o problema. A glicemia ela é resultado de uma conversa entre vários sistemas do organismo. Vocês viram aqui enquanto eu falei, né? E ela sofre influência da alimentação, claro, mas também da qualidade do sono, da prática de atividade física, da quantidade de massa muscular, do funcionamento do fígado, da ação da insulina, dos hormônios, de alguns medicamentos, se a pessoa ganhou muito peso e até de situações de estresse, como nós falamos aqui, físico ou emocional, tá? É justamente por isso que duas pessoas elas podem comer exatamente a mesma refeição e apresentarem respostas completamente diferentes. No consultório, eu vejo isso com muita frequência. Às vezes a pessoa ela chega frustrada, ela vem dizendo, Ricardo, eu estou fazendo tudo certo e minha glicose continua alta. Ah, meu esposo, minha esposa faz e eu não consigo fazer, né? Não consigo manter esse controle. Então, organismos, gente, são diferentes. Quando isso acontece no consultório, a primeira coisa que eu gosto de fazer é parar de procurar um culpado e, em vez disso, nós começarmos a montar o quebra-cabeça. Ali a gente começa. Como está o sono? Como está a rotina dessa pessoa? Está usando algum medicamento que possa interferir? Existe resistência à insulina? Como está a hemoglobina glicada? Sabe? Os exames anteriores, eles mostram a mesma tendência?
Existe o excesso de peso? Como está a alimentação no longo do dia, né, do dia inteiro? E não apenas, por exemplo, no café da manhã. Percebe a diferença? Então a gente investiga para depois a gente, né, chegar a uma conclusão. Principalmente hoje na internet, existe muitas vezes as pessoas elas procuram respostas simples para problemas complexos, mas saúde ela raramente ela funciona assim. E eu acredito que entender o motivo das alterações é muito mais importante do que simplesmente decorar listas de alimentos permitidos ou não permitidos, ou proibidos, como preferir, e seguir por esse caminho, né? Aliás, se você gostou, né, dessa forma de explicar aqui do canal, existem outros vídeos aqui que complementam perfeitamente este assunto. E já que nós estamos falando de alimentação, deixa eu aproveitar para compartilhar com vocês uma novidade. Muitas pessoas, elas entendem a teoria, mas quando chega ali no consultório, elas me perguntam, Ricardo, tudo bem, eu entendi aqui, mas o que eu vou comer na prática, mesmo tendo ali muitas vezes a dieta, gente? Então foi justamente por isso, pensando nisso, que eu procurei, né, preparei um e-book aí de 50 receitas saudáveis, todas simples, acessíveis e pensadas para facilitar a sua rotina. E se além disso, né, dessas receitas, você está justamente tentando melhorar também os seus exames, como glicose, colesterol, triglicerídeos, também conheço outro e-book que eu tenho, que é o Libera Nutri. Ele foi um material que eu preparei pensando justamente em quem precisa dar os primeiros passos para melhorar a alimentação, organizar a rotina e colocar em prática aquilo que conversamos aqui, né, no canal, sempre que eu publico vídeo, que eu subo conteúdo, tá? Porque aprender sobre glicemia é importante, mas conseguir colocar esse conhecimento no prato todos os dias faz ainda mais diferença. Se você quiser conhecer, o link destes e-books vão estar aqui, ó, na descrição para você adquirir, tá? E antes de terminar, eu quero fazer uma reflexão. A glicose, ela não é a vilã da história, ela é essencial para a vida. O problema começa quando o organismo perde a capacidade de mantê-la dentro do equilíbrio. Ela é a principal fonte de energia do nosso organismo. O problema não é existir glicose, o problema é quando o organismo perde a capacidade de regulá-la adequadamente. Por isso, em vez de lutar contra um alimento ou um grupo de alimento específico ou buscar soluções milagrosas, vale muito mais a pena entender como o seu corpo funciona. Quando nós entendemos os mecanismos, nós fazemos escolhas muito mais conscientes. E isso costuma trazer resultados muito mais duradouros. Agora, eu quero saber de você. Você já teve alguma surpresa em um exame de glicemia? Ou conhece alguém que quase não come doces e mesmo assim descobriu que estava com a glicose alta? Escreva aqui nos comentários usando a frase "A minha maior dúvida sobre glicose é". E aí escreve aí para mim, eu leio praticamente todos os comentários e muitos dos vídeos que você assiste aqui, eles nascem justamente das perguntas que vocês, né, que você deixa aqui e isso me ajuda muito. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que vive aí dizendo, né, mas eu não como tanto açúcar, então por que minha glicose está alta? E aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, né, no final. Eu tenho certeza de que ele vai complementar exatamente o que nós conversamos hoje. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.